Olá, vamos chegando, esperando um pouquinho. É Cavalcante? Lá e lá é Cavalcante. Esperar um pouquinho, ver se a Neide vai entrar. A Neide acabou de entrar também. Vou só esperar um pouquinho para ver se vai entrar mais algumas pessoas. A Mari entrou. Olá, boa noite. Já é boa noite, né? Boa noite, 18 horas. Olá, Carla. Esperando só mais um pouquinho para a gente começar a falar de um assunto super importante. Vocês estão me escutando direito, né? Aproveitar para testar aqui também. Se tá muito alto, muito baixo, vocês me falem, tá? Por favor. Pati. Tá certo. Hoje vamos falar de ingestão de bebidas alcoólicas. Ai, que bom, Carla. Obrigada, viu? Pela devolutiva aí. Olá, Cláudia tá entrando também. Roberta. Meninas, é o seguinte. Hoje vou começar aqui já, porque a gente tem bastante coisa para falar. Hoje primeiro, meu nome é Larissa, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, eu sou parceira do coletivo, né, Alcoolismo Feminino. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, como eu estava falando, que é a ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez. Então eu fui convidada pelas meninas do coletivo para moderar essa live juntamente com a Neide, que também é psicóloga e que eu vou chamar agora para conversar um pouquinho com a gente. Neide deve estar entrando, estou aguardando aqui. Se vocês forem tendo dúvidas ao longo da live... Ah, Neide entrou. Entrei. Boa noite, Neide. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo. Ai, Vejam se tá bem aí o retorno da voz, do áudio, como Bom, que eu vocês... tô escutando direitinho, tá bem bonitinho, tá? Dá pra escutar tudo. Não sei se as meninas, Então, qualquer tá... coisa, vocês avisem, tá? Por favor. Neide, então eu tava falando aqui que a gente vai falar sobre ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o tema da live. Sinta-se à vontade. Sim, é um prazer. Então, o tema da nossa live hoje é para falar um pouco sobre injeção de álcool na gestação, né? E também vamos falar um pouco também da amamentação, nesse período de amamentação, e o que pode desencadear ao longo aí dessa mãezinha, né? E dessa criança também, que vão ser afetadas aí com o uso do álcool. A ideia é a gente fazer um bate-papo, né, Larissa? A gente Sim, combinou isso, contando sim. com vocês, com a participação de vocês, né? Encaminhando, vocês podem encaminhar perguntas para a gente estar respondendo aqui, enfim, as Exatamente. dúvidas, né? Exatamente. Então vamos lá, né? O que que acontece? A gente fica pensando, né, Neide, um bebezinho que está crescendo dentro da barriga da mãe, um feto, né? E que geralmente eu fico pensando assim, às vezes, que muitas mães, Neide, não sabem que estão grávidas e elas estão ingerindo bebida alcoólica.
Como é que você vê essa situação em que a pessoa ela bebe e ela não sabe, ou se ela bebe mesmo se ela está grávida e mesmo assim continua bebendo? Como que você enxerga essa situação? O que a gente precisa olhar nesse aspecto enquanto profissional é que essa mãe, ela tem uma dependência, né, ao álcool, né? Então é importante quando a gente recebe um paciente desse que verbaliza esse consumo, é importante trabalhar na psicoeducação, né? Colocá-la a par das informações, levar conhecimento para essa mãe, explicar para ela o que isso pode acarretar na vida dela e também na vida desse bebê, dessa vida que ela está gerando, né? O bebê, ele se alimenta através do cordão umbilical. Então, tudo que a mãe se alimenta, tudo que ela faz uso no período da gestação, automaticamente ele também vai estar ingerindo, só que através do cordão umbilical. Considerando que o feto está em desenvolvimento, o uso de substâncias pode afetar tanto na parte física quanto na parte do sistema nervoso central, né? Na parte cognitiva, nos aspectos motores, né? Então, cabe, assim, sempre que eu recebo uma mãe, eu acho que é importante a gente discutir com ela e pensar sobre, né, os impactos do uso de, não só do álcool, mas de substâncias tanto lícitas quanto ilícitas, né? E aí estamos falando do tabaco, do álcool, da maconha, enfim, de outras Sim. substâncias, né? Você falando agora, eu fiquei pensando que muitas vezes a mãe, né, que ela ou é uma gravidez desejada ou uma gravidez que não foi desejada, ela não tem um encaminhamento, né? Ao médico ou o responsável, enfim, o grupo, né, quem ela buscou para fazer o pré-natal, geralmente fala, você não pode ingerir bebida alcoólica. Quando fala, né? Às vezes a pessoa não é informada também de que não pode. Então, só que assim, a questão não é só falar para ela que ela não pode. É falar o que pode acontecer com uma mãe gestando um filho e também com esse bebê, né? Porque assim ela pode começar a pensar mais antes de tomar o primeiro gole, sabendo que está grávida, né? Exatamente, exatamente. Que é aí que a gente fala, né, Larissa, trabalhar com a questão da psicoeducação, é levar informação para que ela tenha uma consciência da consequência desse primeiro gole, né? Porque a gente não tem uma margem de segurança, né? Ai, um copo, dois copos não fazem mal. O que a gente vê em algumas situações é que, independente do consumo, né, pode Sim. ocasionar danos. O que pode levar a um dano mais leve ou um dano mais grave. E aí, independe, né? Eu tava vendo um vídeo da Fiocruz, né, hoje. Hoje à tarde. Eu tava vendo um vídeo e as mulheres, elas realmente era uma entrevista que eles faziam com as mulheres e eles perguntavam, né, se alguém tinha informado que durante a gestação ela não poderia beber. E assim, eu fiquei até assim impressionada porque muitas delas, né, falavam que não sabiam, que não podia, que não sabiam que não podiam. Que tem aquela de posso beber era uma dose, eles falavam. Não, o meu médico falou que eu posso beber uma dose uma vez por semana. Aí uma delas ainda falou, mas uma dose para mim pode ser uma dose para mim pode ser uma garrafa, uma dose para você pode ser uma latinha ou um copo. E é o dizer, né? É o entender o porquê que não pode mesmo ingerir, já que a criança é uma criancinha, né? Um feto, é um bebê que está em desenvolvimento e que a mãe está alimentando esse bebê através daquele cordão umbilical, né? A placenta que vai dar aquele cuidado, né? E através do cordão umbilical, tudo que for ingerido, esse bebê também está ingerindo. Então foi como você disse, não tem
uma quantidade. Até mesmo porque a gente não Uhum. sabe, né, Neide, depois a consequência disso, a gente não sabe se foi um gole, se foi foi muito, a gente não sabe a quantidade disso, né? Sim, exatamente. O que a gente sabe é da consequência que vai ficar ao longo, né? O que a gente tem nos achados, né? Alguns estudos, o quanto isso agravou a vida dessa criança, principalmente em termos neurológicos, problemas de aprendizagem, déficit de atenção, baixo peso, tanto na gestação quanto ao nascer, questões de dificuldade de crescimento, né? O tabaco é uma substância que ele pode gerar uma baixa estatura na criança, né? Nesse adulto, né? Porque vai se desenvolver Sim. ao longo da infância. Consequências motoras, psicomotoras, né? E isso Teve uma é. pergunta aqui, ó, da Rose. Deixa eu ver. Ficou 4 meses sem consumir depois de ter bebido tanto que tentei o suicídio. Essa semana eu bebi uma long neck e não apreciei. As situações de conflito me impulsionam a pensar em beber. Olha que interessante. A gente estava conversando, falando Sim, isso de hoje à manhã, né, tarde, foi Larissa? mesmo. Que é a questão das habilidades sociais, né? O quanto às vezes é difícil para a gente lidar com uma situação que depende aí de um certo recurso, né, de enfrentamento, e o consumo de substâncias acaba meio que atrapalhando esse período, né? Essas decisões. E pelo que eu entendi aqui, ela disse que não que ela bebeu essa long neck e não apreciou, eu não sei, depois você me disse se eu tô certa, tá? Que foi na questão de eu não degustei, eu não gostei, eu simplesmente tomei. É Uhum, muito do hábito, né? Vou pegar uma long neck para poder tomar e o do não conseguir mesmo não beber, né? uhum. Então, aí ela coloca, as situações de conflito me impulsionam a pensar em beber, porque é aquela ansiedade, Neide, que a gente estava falando, né? Daquela angústia do não ser, que eu tô grávida ou eu tô numa situação em que eu não posso beber, mas o que que... E mesmo assim eu quero, e mesmo assim eu vou, e mesmo assim eu bebo, né? A própria ansiedade, né, em ter o bebê, né, esse bebê vai, vai dividir um espaço comigo, como que eu vou cuidar dessa criança, ela pode gerar aí um comportamento do bebê, né, do consumo do álcool, né. Sim, sim. E a gente fica pensando em prevenção, né? No caso, assim, eu fiquei... Porque assim, quando a gente pensa num adulto ou num Uhum, adolescente que já está grávida, que já tem uma relação com o álcool que é grande, né? E de talvez de dependência mesmo, o fato de pensar no antes, na criança que esse adulto foi, e que agora a gente tem que olhar para essas crianças e mostrar para elas, e assim, divulgar, né, o fato de não poder beber na gravidez. E isso eu acho uhum. que tem que ser uma psicoeducação escolar. Né? É Escolar. lá no fundamental mesmo, é lá nas crianças de menos até 8, 9 anos, e elas é que elas precisam saber que se a mãe, se o primo, se a prima, se uma amiga ela está grávida, ela não pode consumir, né? E quais são as consequências para essa mãe do consumo do álcool? Né? Quais são as Exatamente. consequências para essa criança, para esse bebezinho? Porque se eles crescem, né, entendendo isso, eles mesmos vão apontar. Assim como eles apontam outras coisas hoje em dia também, né? Exato. E assim, essa mãe que faz o consumo do álcool durante a amamentação também leva consequências para o bebê, né? E a própria relação com o bebê, né? Então, o bebê fica irritadiço porque consumiu um leite que estava já, que de certa forma foi ingerido álcool pela mãe, então pode gerar uma irritabilidade, o sono fica prejudicado. Essa mãe também fica um pouco mais depressiva, irritadiça, né?
Então, por isso que é importante o tratamento e acho que é importante também para a equipe como um todo perguntar, né? Você consome álcool? Porque muitas vezes, o que eu percebo, não há essa pergunta, né? Em nenhum momento, às vezes a gestante faz ali o acompanhamento dela e não lhe é perguntado, né? E nós Uhum. sabemos das dificuldades da mulher em conversar sobre isso, né? Em Sim. conversar sobre o consumo e o abuso do álcool, né? O uso e o abuso, né? Sim, tem a vergonha também, né, do falar. Eu não sei se eu falo e eu fico culpada porque eu estou bebendo, ou se eu não falo e também fico culpada porque eu estou bebendo. Então, às vezes, fica assim uma falta de comunicação dos Uhum. profissionais, né, que acompanham essa gestante e da própria gestante de que ela não tem uma abertura para poder falar sobre isso. Exato, e o medo do julgamento, né? E o Sim, medo do claro. julgamento. Sim, Se eu disser, como será que eu vou ser interpretada? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso e levar a informação, né? Há tratamento na gestante e na mulher não gestante. Na gestante, a gente está dando uma ênfase hoje porque, além de ser um agravo para a saúde dela, pode comprometer o desenvolvimento de uma criança, né? sim. Comprometer gravemente. E são situações que a criança vai, comprometimentos que vão ser levados ao longo da vida, né? Ao longo da vida escolar, ao longo da vida familiar, da vida como um todo, profissional, muitas vezes, nas relações com as pessoas, né? Sim, sim, com certeza. A relação, a socialização dessa criança futuramente, né? A gente Exato. estava pensando hoje à tarde da síndrome alcoólica fetal, né? Que até aconteceu uma live aqui no alcoolismo, né? No coletivo feminino, falando sobre esta síndrome. E o quanto ela Uhum. não é divulgada, o quanto ela não é falada. E ela é resultado, sim, do consumo de álcool na gravidez, né? Sim, A Rossi falou aqui, ó, só comento esse meu problema com poucas pessoas. Tem a vergonha e o medo do julgamento, que é justamente o que a Neide estava falando, né? Opa, desculpa. opa. Tá É dando por para isso que escutar? o coletivo dá, tá ótimo. Por isso que o coletivo vem e a gente percebe que a gente ganhou muita força aí nos últimos meses, né? Porque Sim, além de levar a informação, é um espaço em que você não tem esse julgamento do certo e do errado. Nós vamos pensar juntas com vocês no o que eu que nós posso podemos fazer, né? exatamente no que eu posso ajudar com relação a isso, né? Uhum. Ao alcoolismo e não só ao alcoolismo, mas o que a gente pode fazer para essa mulher se sentir melhor, né? Para esse bebê Acolhida, nascer. né? Isso, é toda uma acolhida, é todo uma. Tem psiquiatras, tem os psicólogos, tem as conselheiras, né, que vão ajudar bastante também. Então é bastante Sim. importante a confiança nos profissionais, né? Exatamente. Ali o pessoal da família SAF do Brasil colocaram um comentário aí, Larissa. Somos mães que temos filhos com SAF e temos grande resistência das mães biológicas em participar do nosso movimento por culpa e preconceito. Tá vendo? Exatamente. Por isso que é importante não necessariamente uma mãe que tem um filho com SAF, né? Mas eu acho que é importante, de um modo geral, as pessoas participarem e divulgar a informação, né? Sim, com certeza. Né? É aquilo, a gente precisa de mais pessoas que olhem para isso. Né? Até políticas Uhum, públicas mesmo. Né? Nós precisamos do Estado olhar para isso também, do governo olhar para isso, porque é prevenção, e é eles são pre- filhos do alcoolismo, né? São filhos de pessoas que usaram algum tipo de droga. E isso precisa ser olhado, isso precisa ser visto para prevenir depois, porque tem como. Não é algo que não tem como, é algo que tem. Se a gente sim. olhar para essas mães, tem sim.
É o que eu falo, né? É um adoecimento, né? Então, quando a gente vai cuidar de uma pessoa que faz uso de uma substância, a gente não pode olhar só para a substância propriamente dita, né? Aquela Uhum. pessoa carrega com ela uma história, né? Uma história muitas vezes de violência, uma história de muitas faltas, vamos dizer assim, né? Então, trabalhar com a prevenção também é possibilitar que essa pessoa encontre outras formas de lidar, é levar informação para muitas mulheres que não têm. Até a Rosi comentou, né, que ela encontrou aqui, acho que é algum comentário nesse sentido, de que encontrou a página, enfim, encontrou o grupo para dividir essas experiências, né? E não tem muitas, né, políticas públicas voltadas para isso. O coletivo ele surgiu através da iniciativa de algumas pessoas, né? Pessoas como nós, né? Não uma política pública que fizesse de forma mais abrangente, né? Sim, sim. E pelo contrário, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, que foi o que a gente estava até comentando também, da cerveja preta, por exemplo. Ah, Ah, a gente pode, quem está grávida pode tomar cerveja preta porque vai aumentar a quantidade de leite na amamentação, produção de leite. produção de leite. E a gente estava comentando sobre de onde que cientificamente foi dito, né? Quais são as pesquisas que estão por trás disso. Então, assim, não tem uma pesquisa que diga isso. E mesmo que diga, o prejuízo é muito maior do que a produção de leite em si, já que a produção de leite vai depender muito de cada mulher também, né? Exato. E o álcool, ele afeta na produção da ocitocina e de outra questão que também atrapalha a produção do leite, Uhum. né? E a qualidade desse leite também, né? Então, acho que isso a gente precisa levar em consideração, né? Então, é algo cultural que foi perpetuando ao longo das gerações, né? E que Uhum. precisa ser trabalhado e precisa ser falado sobre isso, né? Ele faz mais mal do que bem, faz Sim. tanto mal para a mãe quanto para a criança, né? É o bebê, né? Esse bebê que está em desenvolvimento, diminui o batimento cardíaco, né? Quando a formação do coração é feita de uma maneira correta, né? Que diminui o batimento cardíaco, ou seja, a quantidade de oxigênio que é enviada para o cérebro já fica menor também. Então, impacta também Sim. o rim, né? O bebê, ele não está com o rim formado. Como é que ele vai ingerir esse álcool que a mãe está ingerindo? É assim, é algo Uhum. que não tem a concentração de álcool é muito grande, mesmo quando é pequeno, o feto também não está formado. Então fica muito difícil para metabolizar isso, né? É verdade. Ó, o pessoal do SAF até comentou aqui, ó. Só quem tem filhos com SAF sabe o que é um gole, uma dose. Menos culpa e mais informação. Exatamente. Menos culpa e mais informação. Então, quanto mais informação a gente leva, eu acho que a gente está num momento extremamente importante, tecnologicamente falando, né? A gente consegue falar através do Instagram, não é só com a nossa vizinha, a gente consegue falar com o mundo, né? A Sim. gente consegue trazer para o mundo o nosso conhecimento, né? A nossa experiência. E é através dessa informação que a gente vai compartilhando e vai dividir entre nós, que a gente vai se apropriando também das nossas escolhas, do que para a gente é possível, né? Sim, com certeza. Com certeza. E a gente vai falando do que a gente conhece para que outras pessoas ouçam e também possam falar daquilo que, né, quando a gente fala, a gente dá abertura para as outras pessoas poderem falar também do que elas estão sentindo. Então, isso é importante, né? E também para Você poder passar. quebra, né? Você quebra a Isso, barreira, né? Quando isso. você diz que o álcool é um problema para você, você quebra a barreira e possibilita que outra mulher se aproxime e também contribua, né? De certa forma, né? Sim, por isso que é tão importante a gente falar, né? Falar disso, falar dos problemas que esse bebê ele pode ter,
né? Porque a gente pensa num problema, porque assim, quando a gente está falando de SAF ou quando a gente está falando de um problema com álcool nessa criança, nós estamos as pessoas elas pensam em algo crânio-facial, né? Algo que pode É. acontecer né, que é físico. Só que às vezes o Uhum. bebê ele nasce, né? Nasce, ele cresce, ele é amamentado e só vai perceber as consequências do consumo de álcool lá na frente, quando essa criança vai começar o processo de aprendizagem. Então, às vezes as pessoas falam, Exato. mas eu bebi durante a gravidez e não deu nada. Tudo bem, até agora você não está vendo nada no seu filho, mas a gente tem um processo de desenvolvimento muito grande. Então é É. importante que seja visto isso durante a gravidez, sim. Aqui na Sim. família SAF, o álcool passa livremente pela placenta através do cordão umbilical. Isso mesmo. Imaginem uma taça de vinho num feto de 300, 400 gramas. Isso é um absurdo. Isso não é concebível, né? Exatamente, exatamente. Isso afeta diretamente. E aí vamos considerar que o bebezinho está lá desenvolvendo não só o corpinho, mas também o sistema nervoso central, né? O Sim. cérebro, Que é o né? primeiro que Então, começa a se desenvolver, né? exato, exato. Então não tem uma dose, uma quantidade que a gente pode dizer que é segura, né? O que a gente sabe é que tanto uma quantidade grande quanto uma quantidade pequena pode levar a sérias consequências e prejuízos na formação desse bebê, né? Sim, com certeza, com certeza. Às vezes nasce sem características faciais mesmo, e lá pelos 6 anos começam a ver as suas dificuldades. E o que acontece nisso aí é que é muito confundido com outras síndromes, né? A Sim, gente pensa no autismo mesmo, né? Que não é uma síndrome, mas o é, autismo mesmo, a Zika, né? Que também dá microcefalia. Então, assim, tá tudo muito conectado, tá tudo muito aos sintomas, né? Os sintomas são muito parecidos. Então, se a gente não olhar para isso antes, quando chega lá pelos 6 anos, você já não sabe mais o que causou aquilo, né? exato. E assim, por que que nos 6 anos dá esse problema, né? Aparece? Porque até os 5 anos a criança, vamos pensar que ela ficou sob os cuidados da família. Com 5 anos ela foi para o pré, no primeiro ano ela entrou na escola. E aí ela é comparada às demais crianças da sua sala de aula. Então, por exemplo, as crianças elas estão aprendendo, umas num ritmo diferente da outra, mas geralmente aquela que tem problemas com a aprendizagem, ela fica muito atrás, Uhum. ela fica muito atrás, né? E principalmente quando começa já a aprender a ler e escrever. Então, acaba afetando muito o aspecto de aprendizagem. E aí a escola chama os pais para conversar, né? E Sim. para entender o que está acontecendo com a criança, para trabalhar sobre essa dificuldade, enfim. Né? E aí busca-se aí fechar esse diagnóstico. Por que que é importante fechar o diagnóstico? Porque é uma criança que ela precisa de assistência, então ela precisa ser acompanhada, ela precisa de uma relação muito mais próxima da escola, ajudando ela a se desenvolver, né, estimulando essa criança no desenvolvimento escolar, oferecendo para ela possibilidades de tratamento e orientando essa família também, né? Por isso é importante até a mãe, né? Mesmo que seja depois, agora a gente pensando em pós-venção, ela falar que ela consumiu o álcool durante a gravidez para que seja diagnosticado, se for mesmo a SAF, para que todos Uhum, os recursos, né? Para que essa criança tenha todos os recursos para o melhor desenvolvimento. Porque justamente por isso, exato. pela vergonha, pela angústia, Uhum, pela culpa, acaba que os pais não falam, né, dessa gestação que teve e que foi, né, que houve a ingestão de álcool. Então é importante falar, exato, mesmo que seja depois, para que o diagnóstico exato. seja feito. Exatamente. E assim, com o diagnóstico feito, né, para que a gente consiga. Eu sou neuropsicóloga também, né?
Então, para que a gente descubra, dentro de uma avaliação muito bem aplicada, qual é a dificuldade dessa criança, né? E procurar estimular o desenvolvimento dessa criança, né? Para que a gente consiga investir dentro dos tratamentos o que é melhor para essa criança no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento escolar. E orientar essa família, porque muitas vezes essa família fica angustiada, né? Então, mas eu já fiz de tudo, comprei lozinha, comprei material, né? Então a família vem angustiada. Então acho que a orientação desses pais, o acolhimento desses pais também, e fazer um trabalho junto com a escola, né? Junto com a família, muitas vezes junto com o pessoal da assistência que acompanha essa família, ou se não tiver nesses espaços, né? Mas trabalhar para que todos consigam ajudar essa criança a se desenvolver da melhor forma possível e superar essas dificuldades, né? Sim. E aí, o olhar precisa ser para a criança, precisa ser para os pais também, né? Sim, Não deveria ser um olhar de julgamento, mas sim de acolhimento. Afinal de contas, isso, essa criança já existe, essa criança está em desenvolvimento. E foi o que você disse, é uma criança que ela tem, ela pode ter todas as maneiras de educação se a gente souber o que ela tem mesmo, né? Se a gente sim, souber que essa criança, diagnosticar essa criança, porque aí ela vai poder ser olhada da maneira como ela precisa. Então, informação é importante e é realmente um ato de amor você é um dizer ato. que você usou álcool, né, ou drogas durante a gestação. Porque aí a Exato, criança vai ser olhada da maneira como ela precisa ser olhada. E os pais também, exato, né? exatamente, sem preconceito, né? Acho que o objetivo agora é acolher e compreender a família, né? Sim, e é pedagogos com preparo já. Eu trabalho em escola e é justamente isso. O que eu ouço de pessoas falando, professores, profissionais mesmo, professores dizendo Uhum, que não tem o preparo, né? Que uma coisa é você colocar o aluno, a inclusão não é simplesmente você colocar o aluno numa escola e ela ir passando de ano, né? A inclusão é você dar mesmo a assistência que esse aluno precisa e às vezes o pedagogo não está mesmo preparado para isso, né? exatamente, né? Adaptando o material para essa criança, né? Eu sempre, quando atendo alguma criança com alguma questão de dificuldade escolar ou alguma questão TDAH, déficit de atenção, enfim, eu sempre oriento assim, né, a escola a ter uma boa relação com essa mãe, com essa família, do que ele gosta, quais são, né, os personagens que ele gosta, para tornar esse aprendizado mais atraente para ele, né? Às vezes mudar o tamanho de uma letra faz toda a diferença, o espaçamento entre linhas, né, colocá-lo mais próximo à professora, na primeira, segunda carteira, né, e aí tem outras orientações que a gente, enquanto psicólogo, pode orientar a família e a escola a tornar o percurso dessa criança, principalmente, né, nesse período do ensino fundamental, mais leve, né? A criança, não é que a gente vai facilitar o caminho, ela vai aprender como todas as outras crianças, mas ela requer, muitas vezes, um material mais adaptado. E aí tá a gente aí para ajudar enquanto ponte, né? Muitas E vezes um acompanhamento fonoaudiológico, né? As questões de atraso psicomotor, uma terapia ocupacional, o psicopedagogo. Percebe que é assim, é multidisciplinar, mas é interdisciplinar também. Tem que haver uma conversa entre esses profissionais, essa família, né? sim. Você estava falando, eu estava pensando que os professores mesmo, muitas vezes, a gente vê a diferença entre o pai que ele está informado quanto ao que o filho Uhum, tem e o pai que está desesperado, porque ele realmente não sabe o que fazer, né? O que que acontece? Quando ele está informado, quando ele está com uma equipe multidisciplinar, ele já vem
dizendo para o professor. Ele já fala, olha, meu filho tem isso, é legal você fazer isso. O próprio pai já tem esse manejo com a escola. E isso é bem legal, isso é bem importante. Então, voltando né, na gravidez, no caso, se a pessoa ela coloca para si a responsabilidade daquilo que ela está fazendo, o que acontece? Fica muito mais simples. Né? Se ela conseguir se Exato. abrir para alguém, ela consegue pelo menos a abertura para poder entender o que está acontecendo na vida dela e procurar os profissionais que são os melhores, os mais adaptados para uma ajuda. E aí ela vai conseguir ser protagonista daquela gravidez, cuidar daquele bebê, né? Entender o que é aquele bebê, qual é a relação daquele bebê com a mãe, qual é o sentido dessa criança. E possivelmente não ingerir a bebida alcoólica porque ela entendeu o que as consequências de tudo isso, né, para o bebê e para essa mãe, né? Olha só, o pessoal lá da Famílias da SAF, né, colocou aqui, ó, eu já levei o psicólogo na escola para conversar com os professores porque o colégio não sabia como lidar com ele. E é isso mesmo, gente. O psicólogo que atende essa família, o psicólogo que atende essa criança, ele precisa orientar a escola, porque muitas vezes a escola nunca atendeu um caso como este, né? E ele não sabe lidar, não sabe manejar, não sabe orientar o professor, né? Então cabe a nós fazer essa ponte, né? E juntos ir pensando no que nós podemos fazer para ajudar, né? Para confortar essa criança, porque senão a escola fica um lugar não muito legal. Então é melhor ficar em casa do que ir para a escola, fica aversiva a escola, Fica né? mais um peso para essa criança. A escola é só mais uma obrigação, né, para essa criança. Isso. E o pior, é uma obrigação que às vezes ela não entende nem por que ela está indo. Porque fica uma criança ali, não consegue se desenvolver, não consegue, né, cognitivamente aprender mesmo, ela não consegue. Então, ela não tem aquela, não passa de ano. Então, assim, fica bem complicado para a família e para a escola também absorver esses. E aí começa, né, Larissa, a gerar problemas emocionais, porque pense você está numa sala de aula, você e mais 20 coleguinhas. Todo mundo tirou uma nota boa na prova e você estudou e não conseguiu. Você nunca consegue, não é uma prova que você tira nota ruim. É uma sequência de provas que você já está no quinto ano. Já faz 5 anos da sua vida que você estuda e não consegue também tirar uma nota boa. Então você começa a gerar problemas emocionais nessa criança, afeta a autoestima, afeta a relação dela com os colegas, com a sala de aula, né? Muitas vezes essa criança ela fica com muita raiva, né? Então às vezes fica irritada, fica briguenta, então começa a afetar o emocional dessa criança também. Né? Então, assim, o consumo, a questão do alcoolismo é algo biopsicossocial, né? Então, a gente precisa cuidar do todo, e o emocional principalmente, né? No desenvolvimento dessa criança, né? Sim. E uma criança de 6, 7 anos, ela muitas vezes não sabe, né, lidar com esse emocional. Então, até as habilidades sociais, ela precisa aprender a ter, né, essas habilidades sociais. Hoje, meu filho já Seria com muito bom se tivesse saúde emocional no ensino fundamental, né? Acho que facilitaria um seria caminho muito não só para importante. essas crianças, né? Sim, para os professores, até para os pais também, né? Que as crianças acabam ensinando os pais em casa. É isso que é interessante. Eles levam, né, para casa aquilo que eles Uhum, aprendem. A, exatamente. a, a família Zap está falando. Hoje, meu filho, com 16 anos, eu mesma vou e falo com os profissionais e até com os alunos. A escola precisa saber sobre assim, não apenas para atender seu filho, mas leva informações para todos. Aquele profissional que achava que podia beber uma latinha, acho, na gestação, e a partir da informação não bebem mais ou se informam com outras mães, informam as outras mães. É exatamente. Exato.
Isso que é. Exatamente, porque culturalmente, aí falando do álcool propriamente dito, do álcool e do tabaco, tá livre aí, está sendo comercializado, né? Então, levar informação é extremamente importante, não só para essa mãe, mas ser multiplicador, né? Então, você leva informação para a escola, eu tenho certeza que aquela escola, quando recebeu esse psicólogo, ela se deu conta de algumas do que é a SAF, né? E como ela afeta a criança, como ela afeta a família, e aí provavelmente, né, multiplicou essa informação. Então a diretora recebeu, que falou para a coordenadora, que fez reunião de equipe, que falou para os professores, né? Então você vai multiplicando a informação em torno disso, né? Em torno desse assunto. E essa criança ela vai sendo inserida. Isso é inclusão, né? Inclusão é quando você ajuda a criança a ser inserida, né? Dentro da necessidade dela, mas ela participa desse ambiente com todas as outras crianças, né? Usando os mesmos materiais, participando do mesmo ambiente. Sim, e além de tudo, além dos professores e dos diretores, todo mundo ficar sabendo para essa criança, a própria SAF, né, ela é divulgada. Porque se houver, no caso, uma diretora ou o professor que conhece alguém que bebe na gravidez, ela já vai falar, olha, não pode, porque eu tenho um aluno, ou porque eu conheço alguém que passou por essa situação. Então, assim, um vai levando o outro, né? Desde o Exato. porteiro até a direção recebem a informação. Isso mesmo, e todos É replicam. É isso que é a ideia, né? Por isso que eu até falei aqui de isso. políticas públicas, porque quando é para fazer mesmo, com relação, por exemplo, à Zika, com a dengue, que tem aquela divulgação na televisão, na internet, que as pessoas elas agem dentro de casa, cada um faz o seu para poder tentar não pegar a doença, né? Agora, quando não é divulgado, fica muito difícil. Fica complicado porque a Exato. gente não sabe. Não pode beber na gravidez. Tá, não pode beber, mas por que não pode beber? O que Exato. acontece? Quais são as consequências disso tudo? É por isso a importância da gente falar aqui e de ser replicado mesmo, tudo isso. A Lu colocou um depoimento aí, dá uma olhadinha. Estou estudando pedagogia e nos exemplos na aula de educação inclusiva não constava a ZAF como exemplo. Não tem. É preciso disseminar mais informações sobre isso nas universidades, nas graduações. Sim, precisa. Sim. Olha, sinceramente, quando eu era mais nova, eu fui aprender sobre isso pesquisando mesmo. Mas assim, em Uhum. faculdade, na escola, muito difícil. Assim, muito difícil não teve. Não teve isso. Exato. Né? Exato. Muito banalizado. Não sei se não é banalizado que fala, é muito encostado. É assim, deixado de lado. Exatamente, porque aí a gente está falando do quê, né? Da questão do alcoolismo, né? Uma droga lícita, né? A gente vê falando de outras substâncias, mas assim, não há uma educação para isso, né? Isso não faz parte do currículo escolar, né? Não está incluído. Por isso que a gente fala tanto das políticas públicas, né? Precisa ser conversado sobre isso, né? Eu sou da década de 80, eu lembro que tinha o slogan drogas não, aí era uma bolinha assim cortada, né? O cigarro não, mas assim, não havia um diálogo sobre isso. Por que não, né? Por que que não pode? O Por que 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 não isso pode? afeta? Uhum. Quanto mais informação a gente tem, isso agrega o nosso conhecimento, a nossa autopercepção, a nossa autoestima, né? Então, quanto mais você conversa com os seus alunos, com os seus pacientes, mais informação você leva, né? E E às vai vezes eu desenvolvendo. sinto, Neide, que o fato de falar em drogas e falar em álcool, por exemplo, para crianças, parece que parece não, é um tabu. É como se você É, estivesse incentivando, sabe? aham, É quase ou muito parecido com a sexualidade, ou até isso, com habilidades socioemocionais. Não, é como não sabe, porque se eu estou entrando na habilidades socioemocionais, que é algo simples, é como se eu estivesse roubando o que a família deveria fazer, sabe?
Mas, gente, a gente sim, está numa escola. Deveria falar sobre tudo isso, sim, para que eles tenham perguntas, né? é, exatamente. Né? E outros espaços também, né? Assim como Sim. numa consulta com o pediatra, numa consulta com a enfermagem, né? Dentro de discussões em algumas instituições religiosas, né? Isso é importante falar, né? É algo que faz parte também. É algo que existe, que é lícito, né? O álcool é lícito. Em qualquer É lugar, lícito. sai na calçada, a gente vê alguém que está bebendo. Então, não é Isso. algo que deveria ser tão. O prejuízo não deveria ser tão velado. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Agora estamos avançando em uma marca de cerveja, já consta um sinal de proibição da gestante com uma garrafa na mão. Vamos avançar, Ah, depende muito de nós como sociedade também. Exato. que bacana. Em alguns bares em São Paulo tem também. A gente vê que tem algo, tem essa não é um logo, né? É um símbolo. Mas assim, tá bem devagar, mas a gente tá indo. Acho que tá, pelo menos. Ah, a gente começou no tabaco, assim, né? No cigarro, né? Então, há um tempo atrás, o cigarro, ele vinha com a marca dos dois lados, né? E agora é obrigatório deixar ali meio que registrada a consequência. Qual que é o retorno disso, né? Eu acho que é uma conscientização da população, né? Você tem uma escolha, né? Você está fazendo uma escolha naquele momento. Sim. Aí você se responsabiliza pelo que você está fazendo, né? Eu sei que eu estou fumando e que vai causar isso, ou que pode causar isso, mas eu vou Sim, arcar com as consequências disso aí. E quando a gente fala numa exatamente. gestante, nós não estamos falando só da gente, né? Não estou falando só de mim. Eu estou falando de um Uhum, bebê que está para nascer, que é outro ser humano. Então é pensar uhum, duas vezes, né? Não duas, muito mais vezes, mas assim, é um outro ser, é um ser vivo que está nascendo, que tem uma vida e que não está escolhendo beber ou não. exatamente. E aí pode levar essa consequência para o resto da vida, né? Sim. Então, cuidar nesse sentido, né? Deixar, levar informação para essa mãe. Cuidar num sentido de prevenção, de levar informação para essas meninas, né? Em relação ao consumo do álcool. Até porque, assim, o álcool, como nós já conversamos anteriormente, até em outras lives, né? Assim como outras substâncias, há um rebaixamento do nível de consciência, né? Coloca a mulher em situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente pode pensar numa relação sexual que não tem o consentimento dessa mulher, né? É, uma gravidez não planejada, né? Não, talvez até com muita dificuldade de aceitação daquele bebê, né? Por Que, isso o acompanhamento, alguém que está do lado, falar, olha, existem alguns centros, CAPs, que podem acolher essa mulher, né? Para poder, porque é muita informação. Imagina uma gravidez indesejada, eu sou alcoolista, né? Eu fui abusada. Imagina, é uhum, muita informação para uma pessoa só. Às vezes, exatamente. muitas das vezes, o pai, né, dessa criança, ele não está do lado dessa mãe. Então, assim, eu tenho que parar de beber por um bebê que eu não desejava. Por isso, aquele Uhum, apoio do lado. A gente precisa começar a olhar para essa mãe. Para essa mãe com o olhar sim. de, olha, essa mãe não queria esse bebê. Mas agora ela vai precisar ter mais cuidado com algumas coisas, né? Principalmente com a bebida. E o que a gente tem notado, assim, algumas pesquisas trazem alguns indicadores no aumento do uso de substâncias, principalmente o álcool, e em gestantes no público feminino, né? Então, assim, além de ter um aumento no público feminino, um aumento em gestantes, né? Então, por isso que acho que a gente vai fazer muitas vezes esse encontro, a gente muitas vezes vai falar sobre
as consequências do álcool, não só na vida dessa mulher, mas na vida das crianças, né, desses bebês, de um modo geral. Sim. E olhar para a pessoa, né? Para a pessoa que está ingerindo o álcool e não para o álcool. Porque o álcool está ali, Exato. a cocaína está ali, a droga está ali, com, né? Existe. A gente tem que Uhum. pensar, existe. Mas e essa pessoa que está ingerindo? E esse bebê que está nascendo? Né? Neide, eu Exatamente. só vou dar uma olhadinha no tempo. Ah, não, faltam alguns minutinhos. O que agrava, no caso das drogas lícitas, é o fácil acesso, né? Então eu vou na padaria, eu compro cigarro. Eu vou no barzinho da esquina, eu compro a cerveja, né? Então, assim, as drogas lícitas tem um dificultador nesse sentido, né? E tem outra coisa, é barato, né? Eu posso comprar um shot, aqueles corote, é barato. Então, assim, se eu não tenho Sim, quase nada para comprar, de dinheiro para comprar, então eu vou comprar mesmo. Não tem exato. o dono do bar ou do supermercado, ele não vai te perguntar se você está grávida. Né? Tem o Uhum. símbolo lá, tem, mas ele não vai te perguntar. Até mesmo que para ele muitas vezes não interessa. Só que é o cuidado que a gente precisa ter com essa pessoa, com essa mãe. É, o pessoal do Abstemiologia tá aí, eu vi uma live deles com o pessoal do coletivo, que assim, quase todos os lugares que a gente vai, que tem restaurante, bar, não sei o quê, vende álcool. Aonde que não vende, gente? Assim, então quem não bebe, ou quem decidiu parar de beber e num primeiro momento precisa evitar esses acessos, vai aonde? Né? Então, assim, percebe que não tem uma iniciativa também, e até foi legal o dia que eu assisti essa live, gostei bastante, até acabei seguindo a página do pessoal e curti muito, porque eu não tinha parado para pensar nisso, assim, sabe, Larissa? Qual é o incentivo que você tem de abrir uma bomboniere, de você abrir um restaurante sem bebida alcoólica, né? Qual é a vantagem para esse empreendedor? Né? Não tem uma vantagem, porque vamos pensar que se a gente tivesse uma política pública nesse sentido, querendo ou não, né, a gente ia proporcionar espaços para as pessoas irem ambiente livre de álcool, né? A gente tem a política pública aqui no estado de São Paulo, ambiente livre de tabaco, né? E quem sabe, né, assim, pensar um pouco mais nesse sentido, né? Sim, no sentido de não ter e no sentido de festas de criança, por exemplo, que o menor É, ele não poderia beber, né? Mas se a gente vai numa festa de 1 ano, de 2 anos de uma criança, ela vai ter bebida alcoólica em muitas das festas, né? O que exato, também está ali, de alguma forma, incitando. Então, assim, é como se o exato. álcool é o sinônimo de. É o prazer, né? É o prazer em Uhum, demasiado, a exposição em demasiadamente. Então, assim, é algo que a gente precisa falar sempre, que a gente precisa divulgar sempre e que a gente precisa divulgar não só o álcool em si, mas as é. consequências, principalmente na gestação, antes da gestação, né? Porque eu vi até uma live muito rápido agora, eu vi uma live falando que não deveria ter só, como é que é? É chá de bebê. Deveria, não é só o chá de bebê, o comprar roupinhas, deveria ter um incentivo de como ser mãe, sabe? Como Sim, gestar, não só o é material, mas assim, você quer ser mãe? Então vamos ver, olha aqui, ó, essa aqui você não vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, vai fazer, sabe? Para poder ter mesmo incentivo, você quer mesmo. Então vai ser assim. um grupo de mães, né? Alguma E coisa isso nesse tem, né? O sentido que grupo de mães, mas assim, mais preparasse essa divulgado. mulher, né? Isso. Olha Neide, tá. só, né? O pessoal do SAPF colocou aqui festas de 15 anos, né, gente? Então a gente está lidando com adolescentes, né? Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não poderia acontecer, né? E as pessoas que promovem esses espaços regados ao álcool e oferecem, disponibilizam para essas
crianças, né? E ainda o cérebro está em formação, né? Isso afeta uma vida, né? Sim, várias E vidas. pode gerar consequências, né? Ruins, muito ruins. Gente, olha aqui. Gostei muito de ter conversado com a Neide. Queria Também gostei. agradecer, porque eu acho que eu não sei se eu tô perdida no horário, mas eu acho que faltam Tá certo, 4 minutos, tá né? certinho. Eu gostaria Isso. muito de te agradecer, Neide. Nosso bate-papo foi muito bom. Até eu cresci Foi. muito, de verdade. E eu espero que as pessoas que estavam aqui com a gente, que tenham aprendido e se quem quiser trocar alguma informação, a gente está aberta, né, Neide, para falar, para conversar sobre esse assunto que é muito importante. Gostaria de agradecer ao coletivo, a Neide e a todos que estiveram com a gente aqui. Larissa, eu também gostaria de te agradecer. Gostei muito de ter falado com você antes e depois da live, a gente trocando esses materiais, né? Falando sobre esse trabalho. Acho que a gente tem muita coisa a ver no sentido de levar conscientização para as pessoas. Quero pedir ajuda de vocês para divulgar o coletivo, divulgar para as pessoas que você conhece, mesmo aquelas que não fazem uso de substâncias, né? A gente tem encaminhado informações na nossa página de um modo geral. Acho que a ideia começa por aí. E lutar, né, fazer algumas políticas aí futuramente, mas enquanto isso não acontece, A as gente políticas faz. públicas, vamos fazendo A por gente aqui, né, faz. por meio desses canais. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Tudo de bom. Boa noite para vocês. Obrigada, Neide. Tchau. Tchau, tchau.